Olá, mais uma vez estamos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, e é com muita alegria que vamos trazer hoje um estudo sobre o mundo infantil, sobre as crianças, como é essa relação delas com a mediunidade, com a influência do mundo espiritual, como isso se dá e de que forma esses conhecimentos podem nos ajudar no dia a dia, a lidar com os nossos filhos, para quem trabalha com crianças e adolescentes, como lidar com essas pessoas, entendendo todo o universo invisível que existe em paralelo. Então, são informações que podem ser muito úteis e por isso julgamos pertinente trazer para vocês. Bem, pedimos também para vocês curtirem o nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhem as nossas mensagens, as nossas aulas, curtam, façam seus comentários. Isso ajuda a propagar a nossa mensagem, porque nós somos buscadores espirituais. Nós estamos aqui na busca do conhecimento e estamos aqui para dividir isso com vocês. Então, vamos começar nosso estudo hoje, fechando os nossos olhos e entrando em sintonia com o Criador. Que possamos sentir essa presença dentro de nós, que essa presença possa cada vez mais se externalizar, que possamos estar em sintonia com os desígnios de Deus e que Ele se faça presente nas palavras, no estudo de hoje, que possa vir para nos ajudar. E convocamos aqui toda a egrégora da fraternidade, os mentores, os amigos da casa que possam estar conosco e com todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que possam, ao terminar esse estudo, se sentirem muito melhores, que possam transformar esses ensinamentos em prática. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, depois dessa imersão, essa conexão divina, né, tão importante nós fazermos antes de qualquer coisa na nossa vida, é entrarmos em sintonia com esse plano que é invisível, mas é tão atuante em nossas vidas e estão esperando a nossa receptividade. Então, também é uma recomendação da nossa casa entrar em sintonia com a espiritualidade sempre, através das preces, através da meditação, através do exercício de concentração, estarmos em sintonia com os nossos amigos espirituais. E o estudo de hoje vai ser baseado em 2 livros, tá? Um deles é Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas Schubert, e o outro é Infância e Mediunidade, as dificuldades originadas pelo desconhecimento de nossa relação constante com os espíritos. O médium Rafael de Figueiredo, espírito François Rabelais. Então, meus irmãos, para começar o nosso estudo, vamos pensar aqui juntos quem é a criança. Quem é a criança? O que é um ser que é considerado criança? No livro da Sueli, ela traz uma informação aqui para gente, porque há várias definições de infância, do que é ser criança, a psicologia, a pedagogia, a medicina, né? São várias as ciências que se dedicam ao estudo da criança. Mas tem uma informação aqui revolucionária, muito importante, e pouco aplicada no dia a dia de quem convive com as crianças. A criança é um espírito reencarnado. Ela é um ser que já existia muito antes do seu recomeço aqui na Terra. Ela é um ser que já viveu há muitos e muitos séculos. E por isso não é uma tábula rasa. Traz informações, traz conhecimentos, traz aprendizagens. No Livro dos Espíritos, né, Kardec faz essa pergunta aos espíritos, né, sobre a infância. E os espíritos superiores dizem que, sendo a infância um espírito, sendo a criança, desculpe, um espírito reencarnado, traz em seu inconsciente o acervo de conhecimentos, de conquistas anteriores, que assomam durante a vida terrena em forma de aptidões,
tendências, preferências, limitações, bloqueios, traumas, que constitui todo o elenco de facilidades e dificuldades nas múltiplas áreas de sua atuação e que irão influenciar no seu processo de desenvolvimento. Então, a gente percebe aqui o mundo que é uma criança, né? Para quem é mãe ou pai, quem tem mais de um filho e convive com eles, sabe do que eu estou falando. Cada um é de um jeito, nunca é igual. Às vezes o mesmo pai, a mesma mãe, às vezes a mesma genética, o mesmo grupo social, e aquele ser é completamente diferente do outro. O que explicaria isso se não a reencarnação? É a chave. É a chave para a gente entender esse universo infantil, é que aquele ser não começou no berço e nós também não terminamos no túmulo. Né? Então é uma longa história. E esse momento que estamos na Terra é apenas um episódio dessa história tão grandiosa que estamos construindo para as nossas vidas e para a nossa felicidade. Ainda no livro da Sueli, ela diz que as crianças são os seres que Deus manda novas existências, para que não haja excessiva severidade, dar-lhes a ele todos os aspectos da inocência. Quem consegue pegar um bebê e odiar esse bebê? Olha como Deus é magnífico na sua criação, né? Olha a inteligência divina. E ela continua. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem as más ações com a capa da inocência. E esta inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. Eles continuam sendo os mesmos seres, mesmo sendo aqueles bebês fofinhos, cheirosos, né? Que a gente quer ficar no colo o tempo todo. Mas tem uma história ali. E aí ela continua, Sueli. É a imagem do que deveriam ser, e se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto da inocência. Foi por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza, que as caracteriza. Então, olhem, gente, observem como a criação divina é magnífica. Então, essa aparência linda, né, que o bebezinho tem, essa aparência de fragilidade, de inocência, não é por acaso. É para nós, pais, as mães, sentirmos amor por eles. Para nós também temos esse desejo de cuidar, de proteger, porque se soubéssemos realmente o que eles foram e o que fizeram, teríamos muita dificuldade. Né? Então, por isso tem o esquecimento. Reencarnamos esquecendo toda a história. Então, ora, este amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter intratável. Julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição. E a gente sabe que nem sempre, né? Mesmo sendo bons e dóceis, há pais que jogam o bebê lá na lixeira, não querem cuidar, gritam, maltratam, batem, espancam, mesmo sendo doces. Imagine se não fossem, né? Se fosse exatamente como era com a aparência da outra vida. Então, acho que essa informação é muito importante para a gente entender como se dão as coisas e como a criação divina é perfeita para construir naquele lar o amor, o cuidado, a proteção que aqueles seres necessitam. Então, esse é um aspecto importante para a gente pensar sobre as crianças, que elas já têm uma história, uma trajetória. Um outro aspecto importante, né, que eu gostaria de trazer para vocês é em relação à mediunidade. A mediunidade é um intercâmbio, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. Todos nós temos algum grau, algum tipo de mediunidade. Todos são médiuns. Claro que há aqueles mais ostensivos e os menos ostensivos. E as crianças? Elas são suscetíveis às influências espirituais? Muitas das vezes, quando essas crianças estão agindo de determinada forma, são elas mesmo? Ou será que há uma influência espiritual por trás daquilo que aquela criança está fazendo ou está falando? E aí entra o estudo da mediunidade na infância, que seria tão importante que não fosse um assunto da seara da religião. Seria muito importante se esse assunto
fosse estudado e explicado nas universidades, nas escolas, como algo natural da fisiologia humana, né? Da evolução humana, e não necessariamente da seara da religião, como atualmente é onde se concentra a maior parte dos estudos da mediunidade. Porque a mediunidade ela existe muito antes do espiritismo, muito antes das religiões falarem dela. Ela é natural, né? O homem traz consigo essa possibilidade de intercâmbio. E nesse livro do Rafael, ele fala a respeito da gestação. A gestação não é um processo mediúnico? Olha que interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas a gestação é um processo mediúnico. Porque é uma câmara ectoplásmica em que o útero materno se constitui, em que o espírito reencarnante recapitula dar forma ao seu novo veículo de manifestação no mundo corporal. É ainda durante o processo de gestação que ocorre um afinado intercâmbio de impressões mediúnicas na relação entre mãe e filho. Quem engravidou mais de uma vez sabe também do que eu estou falando. Cada gravidez é de uma forma, né? Cada gravidez a mãe se sente de uma forma. Isso tem relação com as características daquele espírito que traz ali no ventre. Então, olha a mediunidade, olha o intercâmbio entre os seres ali na barriga, né? Que interessante isso. Bem, a obsessão. A obsessão é um processo em que, né, ocorre o seguinte fenômeno. Primeiro, nós somos espíritos milenares, né? Como eu falei antes, nós não surgimos no berço ao chegarmos ao mundo material, né? Então, nós somos espíritos que temos uma história. E com as crianças, né? Aos 7, aos 6 anos, 10, 11 anos, não vai ser diferente. Elas também estão suscetíveis a esse tipo de processo que nós chamamos, foi intitulado principalmente na doutrina espírita como obsessão. Então, os espíritos, por atração vibratória, se aproximam daqueles que lhes são afins, com os quais buscam sintonia por meio do pensamento. Então, obsessão é um processo de sintonia entre espíritos que pensam de forma semelhante, que tiveram uma história juntos algumas vezes, e isso pode acontecer no universo infantil, tá? Muitas das vezes, no círculo familiar acontece, tá? Crianças são alvos de vibrações desequilibradas no meio familiar. E às vezes elas se tornam irritadas, nervosas, briguentas, mal-humoradas, apresentando às vezes insônia, pesadelos, tá? Que atinge também ao adulto e atinge a criança. Sempre isso é uma obsessão? Nem sempre, mas pode ser. Tá? Pode ser com frequência, porque esse intercâmbio com o mundo espiritual, ele é constante na nossa vida. Nós estamos o tempo todo trocando vibrações, pensamentos e sentimentos com aqueles que estão em outras dimensões. Então, isso ocorre com a criança e a criança pode sim ser, de alguma forma, perturbada na sua trajetória, tá? E uma das técnicas que a gente observa nos centros espíritas, nos trabalhos de desobsessão, é atormentar toda a família. Às vezes esse processo não ocorre só com aquela criança. Embora o alvo seja a criança, às vezes, para alcançar os seus fins, também isso pode chegar à família, desequilibrando a família. Às vezes a criança fica chorando do nada, perturbando o ambiente, né? E às vezes o ambiente fica conturbado, facilitando os propósitos de obsessão. Então, é algo para a gente pensar se ocorre ou não no nosso lar, de que forma a gente pode combater isso, pode trabalhar para que isso não ocorra. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns exemplos também desse livro, né, Infância e Mediunidade, que eu recomendo para vocês, um caso de bullying. Então, nas escolas hoje em dia, há muitos casos de bullying, sempre houve, né? Agora tem nome. Então, aquela brincadeira de rir de alguma característica de alguém, brincadeiras de mau gosto, brincadeiras que fazem o outro sofrer, né? Porque tudo aquilo que você ri do outro, que faz o outro sofrer, não é motivo de riso. Você tem que rir com o outro e não do outro.
né? Uma questão para a gente pensar. Então, há um relato aqui de uma criança que estava sofrendo o bullying, e aí ela teve uma descarga de ódio muito grande na escola, tá? Uma descarga de ódio tão grande, e os espíritos que estavam ali observando, eles estavam ali numa espécie de estudo numa escola, esses espíritos evoluídos, né? Estavam ali em aprendizagem, estavam observando o que estava acontecendo na escola. Então, eles perceberam do lado dessa criança uma entidade desencarnada, tá? E eles dizem que ela praticamente se assenhorou-se do aparelho orgânico, numa subjugação profunda, que é uma obsessão um nível maior, né? Uma completa simbiose. E a criança, subjugada por essa ação, ela começou a bater em todos que estavam, né, rindo dela, né? E uma fúria incontida, que nem os professores, nem os inspetores conseguiram, né, deter. E a força física estava acentuada pelo ódio em junção com a direção obsessiva. E os gritos da criança eram assustadores. Então, a gente percebe o que aqui? A gente percebe que há um fenômeno espiritual. Existe a questão material, uma brincadeira de mau gosto, né? Uma criança que de repente não estava bem emocionalmente, mas há também uma questão espiritual ali junto, né? Que se houvesse pessoas naquele ambiente que conhecesse isso, a ação poderia ser muito diferente, né? Uma prece poderia mudar completamente o ambiente. Então, esse é um dos exemplos, né, em que ocorre a obsessão nas escolas. Um outro exemplo que a gente pode citar também, mencionado nesse livro, que eu achei interessante trazer para vocês, é que às vezes esses irmãos, né, não vou chamar nem de obsessores, esses irmãos que estão desequilibrados, que não sabem o que fazem, acham, né, que estão tendo vantagem com a situação, mas na verdade eles estão só comprometendo mais ainda o seu caminhar. E claro, como eu falei antes, há uma atração aí de pensamento, de sentimento, de dívidas do passado, senão, evidentemente, que não seria permitido. Porque a lei de Deus é lei de justiça, é lei do amor. E tudo que é permitido é que existe alguma causa para isso, ainda que nós não conheçamos, né, essa causa. Então, esses espíritos foram até esse ambiente escolar, uma turma de terceira série, pequenos, crianças de 9 anos aproximadamente, e eles entraram na sala antes das crianças entrarem, estava na hora da entrada das crianças, e esses espíritos mentores, eles entraram para explicar, né, aos outros espíritos novatos o que estava acontecendo. Aí, chegando lá, eles viram uma cena dantesca. Criaturas estranhas desencarnadas, comportamento completamente extravagante, preparando o ambiente de sala de aula com as suas intenções terríveis. Como as aulas não haviam começado, nenhuma criança encontrava-se na sala, só os obsessores da turma, não era obsessor de uma ou duas crianças, da turma inteira. O que que eles faziam? Fios foram esticados entre as classes para que as crianças mais sensíveis aos efeitos físicos, que possuem esse ectoplasma, né, que é essa substância em abundância, tropeçassem e caíssem. Também o ambiente foi impregnado com fluidos enjoativos, sensação que seria captada por outras crianças que têm essa percepção. Então vejam que antes da entrada das crianças, a perturbação já estava sendo preparada. Eles souberam que a antiga professora da turma foi demitida. Por quê? Ela entrou nesse ambiente para dar aula e, não sendo avisada, nem advertida, nem preparada para essa proteção espiritual, porque, como está escrito aqui, ela teria toda a assessoria espiritual se ela buscasse essa assessoria, mas não buscou, por desconhecimento, né? Ela agiu de forma agressiva com os alunos, entrando perfeitamente na sintonia dos obsessores. Então, esses dois casos nos levam a pensar, né, como conhecer tudo isso pode nos ajudar, como saber da existência, né, dessa influência pode nos ajudar. Afinal, essas crianças que estavam entrando na sala de aula não eram anjos, eram espíritos que têm histórias, que têm débitos, que têm questões a resolver, como todos nós. Então, por isso que é permitido, né, esse tipo de situação. E aí, o que podemos fazer para minimizar esses estragos? Vocês estão percebendo aqui que as turmas muito bagunceiras e os alunos muito violentos não estão sozinhos. Essa é uma questão que devemos pensar. Não só quem trabalha com sala de aula, mas todos nós no nosso dia a dia somos educadores. Ninguém pode se furtar dessa missão, não. Tá, a pessoa que trabalha na cantina, a pessoa que trabalha na recepção com outras pessoas. Então, nós estamos o tempo todo educando.
E aí, devemos nos preparar para enfrentar uma situação como essa, né? Então, temos aqui algumas orientações desses livros, mas vocês já devem estar intuindo aí quais serão essas questões a serem feitas. Oração, oração. A própria sintonia, né, com o plano espiritual, com espíritos elevados, vai desfazer tudo isso que eles estão tentando, né, arquitetar para atrapalhar, né, que acham que estão levando vantagem, mas na verdade também estão atrapalhando eles mesmos, como eu falei anteriormente. Então, a oração é o primeiro passo que devemos fazer. As famílias precisam se reunir para orar. E daí que na própria doutrina espírita se recomenda o culto no lar, né? O culto no lar é você parar uma vez na semana, pelo menos. Quem quiser fazer mais, melhor ainda. Alguns minutos no mesmo dia da semana e no mesmo horário e fazer uma oração. Ler o Evangelho, ler o texto de Jesus em voz alta, de preferência com todas as pessoas da família. Isso desfaz vários processos obsessivos. Isso pode nos levar a um equilíbrio interior que vai nos fortalecer para enfrentar lá fora esses desafios. Uma outra medida que pode ser tomada, além da oração e do culto no lar, é procurar grupos espirituais, procurar a religiosidade, a espiritualidade, não criar os nossos filhos, alunos, sobrinhos, o que seja, só para vencer materialmente na vida, mas para vencer também espiritualmente. Então, eles precisam saber desde muito pequenos que são seres imortais, que terão responsabilidade por tudo que estão fazendo. A lei da ação e reação. Então, são conceitos importantes para a gente trazer para as nossas crianças que vão ajudar a eles enfrentarem esses desafios, né? E caso opte, né, para ir a uma casa espiritualista ou espírita, vai receber lá a água fluidificada, que é a bioenergia, os passes, que são fantásticos também para reequilibrar, realinhar os centros de força de todos nós, então bem importantes para vencermos essa dificuldade. E, se for necessário também, colocar o nome da criança numa sessão de desobsessão. A criança não precisa estar presente, nem os pais necessariamente, e pode ser chamada ali o nome da criança e pedir um tratamento para essa criança. E nesse tratamento, aí sim, pode haver um esclarecimento desses espíritos, caso eles deem presença, eles podem ser informados do que está acontecendo, porque muitas das vezes estão fazendo isso sem saber o que estão fazendo, né? E às vezes não, às vezes estão fazendo por vingança também, mas enfim, de qualquer forma, serem informados das consequências dos seus atos e serem também encaminhados. E a terapia do amor, né, gente? A terapia mais importante é o amor. O amor entre os familiares, né? Que a gente possa corrigir os nossos filhos, alunos ou pessoas que convivem conosco com amorosidade, com afeto. Isso é fantástico. Tentar sentir a dor do outro, tentar se colocar no lugar do outro, porque é o ensinamento de Jesus. O que que Jesus ensinou, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue praticar no seu lar, como você vai praticar fora? Então, o primeiro espaço para você praticar a caridade, o amor ao próximo, é com os seus, no seu lar. Depois, nos outros ambientes, como o seu trabalho. Uma outra questão importante que a gente não pode esquecer é que não estamos sós. Somos acompanhados de anjos da guarda, mentores, amigos espirituais que estarão conosco caso a ajuda deles seja solicitada. Que muitas das vezes não estamos entrando em sintonia com ele. Era o que acontecia naquela sala de aula, né? O ambiente já estava sendo preparado para dar tudo errado. O professor entra ali estressado, às vezes de má vontade, às vezes chateado, né? Com a baixa remuneração, entre outros problemas que existem no nosso país, mas é preciso ter noção, né, dessa nossa responsabilidade caso conheçamos já esse processo, que é o que a gente está estudando aqui. Então, se existe um processo espiritual obsessivo, alguém precisa barrar, alguém precisa frear, porque muitas das vezes a criança não está na sintonia para fazer isso, né? Ela está, pelo contrário, na sintonia dos obsessores, e a pessoa que entra para interceder ali também não está, já entra com agressividade, com violência, ou seja, faz tudo que não deveria fazer, né?
Então, se preparar para lidar com crianças, em qualquer ambiente, seja no ambiente psicoterápico, seja no ambiente escolar, seja no ambiente do lar, seja na evangelização, que é uma outra recomendação que eu faço, quem puder levar seus filhos para os grupos espíritas e espiritualistas para serem evangelizados, que ali eles estarão com outras crianças na mesma sintonia, na egrégora da paz, do amor e do bem. Então, é buscar essa conexão com os nossos anjos guardiões, que eles estarão lá para nos ajudar. Não estamos sós, com certeza. Estamos sempre sendo bem acompanhados, né? É, então, meus irmãos, o estudo de hoje foi mais voltado para a gente pensar sobre isso, sobre a influência que existe no plano infantil também, não só com adultos, existe essa influência espiritual obsessiva, e quando a gente tem acesso a esses relatos de coisas que aconteceram, que podem acontecer, a gente tira aquela imagem daquela criança tão terna, tão fofa, mas existe um espírito ali com um histórico nem sempre tão terno e fofo, a gente entende por que que existe o processo obsessivo, não adianta se revoltar, só piora, né? O que a gente tem que fazer é entrar em oração, né? E se preparar para esse momento de estar com a criança, se preparar antes, se fortificar pela prece, não só ensinar a criança a acessar esse mundo espiritual pela prece, mas também o adulto que lida com ela, trabalhar também essa fortificação espiritual. Isso é essencial. E como eu falei anteriormente, gente, é uma pena que esse assunto ainda esteja somente sendo falado nos grupos religiosos e não nos ambientes científicos, acadêmicos, né, onde seria tão importante levar essa mensagem também, porque é muita responsabilidade, né, lidar com esses seres, principalmente quando a gente sabe que há todo um processo espiritual sendo ali de intercâmbio. Então, a mediunidade é fato, ela não está ligada com religião. É um fato muito antigo, desde que o homem, o primeiro homem, esteve na Terra. O que cabe a cada um de nós é a que tipo de espírito nós queremos nos conectar. Se queremos nos conectar com esses, com os quais durante tantos séculos vibramos na mesma sintonia da revolta, do ódio, da brincadeira de mau gosto, ou se estaremos conectados com os mentores, com os anjos guardiões e com esses amigos espirituais que estão do nosso lado, só esperando a nossa receptividade. Então, o estudo de hoje é um convite, né, para que possamos trabalhar essa receptividade com um plano espiritual muito maior que está à nossa disposição para nos ajudar, mas cabe a nós, né, entrarmos em sintonia com eles, meus irmãos. Espero que o estudo de hoje tenha colaborado com vocês. Claro que isso é só um breve estudo de um assunto muito assim complexo, né? Levaria muitos estudos para falar, mas só para a gente ter noção do que pode acontecer e como nós podemos precaver, né? E nos proteger através dessa blindagem que é olhar para a gente mesmo, trabalhar a gente mesmo, tentar se equilibrar e entrar em conexão com Deus, tá, meus irmãos? Muito obrigada pela atenção, gratidão a todos. Namastê.